Levante a mão direita, toda a igreja, feche os olhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, diga em nome do Senhor Jesus, fala ao meu coração, através da Tua palavra, neste momento, em nome de Jesus, amém. Meus amados, antes de eu ler com você, eu queria que todos os servos, todo o povo, os que estão aí na salinha também, colocassem muita atenção, em nome do Senhor Jesus, ao que vocês vão ouvir. Nos dias de hoje, quando você fala com alguém assim, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Receba essa palavra para a tua vida. Você está abençoado em nome de Jesus. O que acontece normalmente com a pessoa? Primeiro, ela espera sentir alguma coisa. Se ela não sentiu nada, ela de repente diz assim: poxa, mas não senti nada, que eu estou abençoado. Como é que eu vou? E outra, a pessoa espera normalmente ver alguma coisa palpável, alguma circunstância mudando de desfavorável para favorável, a fim de que ela diga: agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou confiar em Deus, agora eu vou crer, vou agir a minha fé e minha vida vai mudar. Presta atenção. Eu quero mostrar para você por que Deus no passado honrava de uma maneira extraordinária homens. Eu quero falar a respeito de Jacó nesse dia de hoje. Jacó, que vendo que seu irmão Esaú desprezava a bênção de Deus, Jacó criou uma situação e tomou a bênção para si. Amém? Tomou a bênção para si. Ouçam isso em nome de Jesus. O que acontece? Esaú fica injuriado, revoltado, chateado e quer matar Jacó por causa daquilo. O pai, que era Isaque, chama Jacó, o abençoa, diz para ele em outras palavras: olha, a bênção de Abraão esteja contigo. A bênção de Abraão esteja contigo. Faz o seguinte, meu filho, vai para Arã, Padã Arã, vai para a terra de Padã Arã. Lá você vai encontrar lá um irmão da tua mãe, um tio teu. Vê lá para você trabalhar lá com ele, vê para você se casar com uma das filhas dele, de repente. Vá lá, recomeça a tua vida lá em Padã Arã. Mas eu te abençoo. Sabe o que Jacó faz? Jacó faz isso aqui, ó. Veja comigo o versículo 10 aí, toda a igreja. Você pode ler em voz alta comigo, por favor? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Pronto. Diga: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Aí você vai dizer assim: o que quer dizer isso, bicho? Quer dizer muita coisa. Quer dizer que ele obedeceu, quer dizer que ele creu na bênção que estava sobre ele, quer dizer que ele creu na palavra que ele recebeu. Você está entendendo? Sim ou não? É o que tem faltado em muitas pessoas na igreja. Elas, para tomarem qualquer atitude, primeiro, elas querem sentir alguma coisa. Segundo, elas querem ver, para elas crerem. E eu quero dizer para você que para ver maravilhas na vida, é o oposto que tem que acontecer em nós. Primeiro eu devo crer para que eu possa ver. Não é ver para depois eu crer. Crer eu tenho que mostrar através de atitudes. Jacó não ficou ali dizendo: olha pai, eu até acredito e tal, enfim. Jacó não podia fazer o que hoje de repente nós faríamos. Pai, faz o seguinte, manda um WhatsApp aí para lá e vê se está tudo bem por lá. Não tinha como saber se a família estava viva lá. Você está entendendo isso? Não tinha.
Não tinha como, deixa eu dar uma ligadinha aqui, deixa eu pegar meu celular. Liga aí, ou passa um WhatsApp, manda um e-mail, vê se lá tá bom, vê se lá tem uma vaguinha de emprego, vê se lá tem um lugar para eu dormir, vê se lá tem alguma coisa, vê se lá está em crise ou se não está. Não tinha isso não, pessoal. Jacó ouviu a palavra e fez o quê? Sim, Senhor. Amém. Pronto, acabou. Foi embora. Não esperou ver a situação para agir. Mas agiu, creu, acreditou. Pronto. E é isso, repito, que tem faltado em muitas pessoas dentro da igreja. Crer, elas querem ver primeiro, para depois elas dizerem, não, agora eu vou agir minha fé. Você compreende o que eu estou dizendo, em nome de Jesus? E Jacó saiu sem nada. Tem gente que para ela tomar uma atitude, ela espera, ver primeiro a condição. Jacó não ficou, vem cá, pai, não dá para o senhor mandar alguns servos comigo, porque o pai dele era rico. Isaac, lembra que se tornou rico, próspero, Deus o abençoou sobremaneira. Jacó não conversou com o pai e falou, pai, manda aí uns servos comigo, pois, para me guardar na minha jornada, manda aí uns funcionários do Senhor, manda aí um pouco de ovelha, gado, para eu levar comigo. Não, ele simplesmente foi, o que, meus amados? Foi, acabou. Continuemos a leitura. Verso 11 diz assim, tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus faziam o quê? Subiam e desciam por ela. Olhem para mim aqui, por favor. Honestamente, responda para mim, toda a igreja. Responda para mim. Anjo de Deus precisa de escada para descer e para subir? Faz de conta que eu não fiz a pergunta, eu vou fazer de novo. Aí você me responde, anjo de Deus precisa de escada para descer e para subir, pessoal? Não precisa, poxa. Não precisa. Por que Deus mostrou a escada? Olha a visão que Deus deu a Jacó. Ouçam isso. Deus poderia ter dado uma visão a Jacó da seguinte maneira, um grande abismo, e anjos fazendo o seguinte, de um lado, dando um pulo, e alcançando o outro lado. Você está entendendo? Sim ou não? Deus podia ter dado essa visão a Jacó, mas não. Deus deu a visão de uma, o quê? Escada. Em outras palavras, para chegar ao topo, tem que o quê? Tem que subir os degraus. Escada indica esforço. Nem todo mundo quer se esforçar. O Evangelho, para salvação, ele indica e mostra que exige renúncia, mas nem todo mundo quer renunciar. Jesus disse, o reino dos céus é tomado por esforço, mas nem todo mundo quer o quê? Se esforçar. Nem todos querem se esforçar. As pessoas querem tudo de mão beijada. Então Deus faz questão de mostrar a escada. E se você ler a história, orienta o rapaz aí, André. E se você ler a história de Jacó, você vai ver que na sua vida, depois que ele torna-se riquíssimo, cheio de rebanho, enfim, e você vai ver isso lá na frente, você encontra ali, na história de Jacó, exatamente essa escada. Quando ele começava a subir, daqui a pouco ele parava. E às vezes ele descia um pouquinho também, porque o tio dele passava ali para trás. Mas daqui a pouco ele voltava a subir de novo. Amém, pessoal? Até que Jacó chegou no topo. Se tornou mais rico do que o seu tio. Amém, gente? Mas ele teve que subir os degraus. Subir os degraus, poxa. Tem gente que quer um milagre, mas ela não quer fazer a parte dela. No que eu faço a minha parte, eu mostro para Deus que eu estou o quê? Crendo, que eu estou confiando, que eu estou acreditando na palavra dele de fato e de verdade.
Quem entende o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus. Então não pense que Deus vai fazer tudo na sua vida de hoje para amanhã. Deus pode ou não pode? Então, embora, era Deus falando para Jacó, embora eu tenha poder para fazer tudo acontecer de hoje para amanhã, mas não vai ser assim. Você vai ter que subir o quê? Os degraus da escada. Amém, pessoal? Você está disposto a subir? Sim ou não? Diga, eu vou subir em nome de Jesus. Só que você tem que estar disposto, às vezes, a descer também. Às vezes Deus cria uma situação, você desce um pouquinho. Amém, pessoal? E pega mais força e vai continuar depois subindo, em nome de Jesus. Aí, continuando, diz assim, verso 13, está aqui, perto dele, estava o Senhor, ele disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então Deus aqui faz promessas, amém? Só promessas. Então eram só, até então o quê? Palavras, digam isso, era só o quê? Só palavras, só palavras. Eu vou ser contigo, eu vou te abençoar. Versículo 16, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, ou seja, ele creu naquilo, e temendo disse, leiam comigo, quão temível é este lugar, é o quê? A casa de Deus, a porta do céu, digam isso, a casa de Deus é a porta do céu, fale com fé, e só quem crê, a casa de Deus é a porta do céu. Por isso que a gente diz, para quando você vem na igreja, quando você vier na igreja, você não participar de qualquer maneira da reunião, você não ficar aqui como quem está esperando o culto acabar, ou que hora vai acabar para ir embora? Porque aí você só perdeu tempo. Por que o senhor está falando isso? Porque você está na casa de Deus, e a Bíblia diz que a casa de Deus é a porta do céu, então você está diante dessa porta. Uma atitude nossa aqui que agrade a Deus, que chame a atenção de Deus, pode fazer essa porta o quê? Se abrir. E a falta dessa atitude pode permanecer essa porta o quê? Fechada. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então você não pode estar aqui só, mas está aqui, mas está pensando na morte da bezerra, está aqui, mas não está. Aí não adianta. É a casa de Deus, a porta do céu. E quando ele desperta, ele não vê nada, ele continua no mesmo lugar, continua no deserto, indo para Harã, nada havia mudado, mas ele saiu da casa do seu pai com aquela palavra, com aquela bênção, agora ele ouve a palavra do próprio Deus, aí diz aí o versículo 18, tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o que? Azeite. Você sabe o que representa isso? Jacó se coloca na dependência de Deus. Ele sai da casa do seu pai, o único bem que ele leva consigo era o azeite, que na época tinha um valor muito grande. Tinha um valor muito grande. O azeite, ele estava levando consigo, poderia servir para acender a sua lâmpada, lembra que falamos nesses dias, né? Acender a sua lâmpada, para ele poder ter luz na sua caminhada, servia como moeda de troca. Ele não sabia o que lhe esperava em Padã Arã, ele não sabia o que lhe esperava na sua jornada, em seu caminho, em sua caminhada. Então ele poderia usar daquele azeite para comprar algo para si. Aquele azeite, na verdade, era o seu sustento. O que era aquele azeite, pessoal? O sustento de Jacó. Meus amados, sabe lá o que é isso? Jacó então, ele acredita
tanto naquela palavra que ele ouve, que ele pega aquela pedra que ele fez dela o seu travesseiro, toma o azeite, que era o único bem que ele possuía, e o que ele faz? Entorna para Deus, derrama para Deus, dá de oferta para Deus. É aquilo que eu estou dizendo para você. As pessoas hoje em dia, o que elas querem? Elas querem esperar mudar a situação, para depois elas darem alguma coisa para Deus. Jesus não disse é recebendo o que se dá, ele disse o quê? É dando o que você recebe. Mas eu quero receber, então dê. Dê que você vai receber. Digam graças a Deus. Coloque atenção nisso. Ele não esperou mudar a situação para ele oferecer o seu azeite a Deus. Ele se coloca 100% na dependência de Deus. Ele já estava dependendo da palavra, já estava confiando na palavra, mas ele ainda tinha consigo algo. Peraí, se eu precisar de algum sustento, alguma coisa, eu tenho isso daqui, esse azeite. Está entendendo? Sim ou não? Estou levando comigo. Mas naquele momento ele desperta a fé, eu vou derramar para Deus. Ele derrama então aquele azeite para Deus, se colocando na dependência de Deus. Será que nós temos tido a coragem de derramar o nosso azeite para Deus? A nossa vida no altar de Deus? Toda a nossa vida, todo o nosso coração? O que temos, o que pretendemos ter, o que somos e o que pretendemos ser, nossos sonhos, nossos projetos, nossa vida, será que temos tido a coragem de dizer, Senhor, estou nas tuas mãos, eu vou confiar verdadeiramente em Ti? Ou será que nós temos dia após dia levantado com medo do que vai acontecer? Porque o país é uma incógnita, não é verdade? Você não sabe, espera do quê? O que pode esperar do novo governo aí? Está entendendo o que eu estou dizendo? Cada vez é mais corrupto que aparece. Sim ou não, pessoal? Não é verdade? Cada vez é mais. Você fica, vou confiar em quem, poxa? Vou esperar de quem? Eu tenho que confiar em quem, gente? Em Deus, meu amigo. E foi isso que Jacó fez. Ele pega o seu único bem e derrama para Deus naquele momento. Mas isso foi importante? Eu vou mostrar para você que sim. Mas continuemos aí, versículo 19 diz assim, o lugar que, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, fez também, qual o nome que ele deu, pessoal? Betel, lembra desse nome, qual o nome? Betel, onde ele ungiu a coluna, onde ele derramou azeite na pedra. Fez também Jacó um voto dizendo, toda a igreja em voz alta comigo, vamos lá, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olhem para mim, 4 coisas Jacó pede para Deus. Quantas coisas? Toda a igreja, quantas coisas? 4. O que ele pede para Deus? Ele pede então, primeiro, se Deus for comigo, presença de Deus. Ele tinha consciência, sem Deus eu não sou nada. Sem Deus vai dar tudo errado. Não faça nada sem Deus. Amém, pessoal? Não faça nada sem Deus. Vira para a pessoa do seu lado e diga para ela, não faça nada sem Deus. Em nome de Jesus. Amém? Nada, nada, nada. Então a primeira coisa que ele pede foi o quê? Presença de Deus. Vamos lá, qual a primeira coisa que ele pede? Presença de Deus, que Deus fosse com ele. A segunda coisa que ele pede, me guardar nessa jornada, ele pede proteção. Nós precisamos, além da presença de Deus, proteção. Nunca vivemos um momento como esse que vivemos agora, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Você sai de casa, meu amigo, e diz assim, Senhor, estou nas tuas mãos. Verdade ou mentira? Estou nas mãos do Senhor. Quem te dá segurança? Quem te protege? Quem te guarda? Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Então Jacó fala, Senhor, faço um voto contigo, eu quero a tua presença, eu quero a tua proteção, mas o que ele pede? Pão e roupa, né? Pão para comer, roupa para vestir, sustento, e a última coisa que ele pede, paz. Quais são as 4 coisas que ele pede? Presença de Deus, proteção, sustento e paz. Toda a igreja, vamos lá, presença de Deus, proteção,
sustento e paz. Vamos lá. Quem precisa de tudo isso aqui? Quem precisa? Até meu pé vou levantar. É ou não é? Todos nós. Todos. E Deus vai nos dar em nome de Jesus. Amém? Aí ele diz assim, ó, verso 22, leiam comigo: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então você vê que não é invenção de homem. Com o que ele aprendeu isso se ainda não havia lei de Deus, não havia mandamento? Aprendeu com Abraão, com Isaac. Amém, pessoal? Isaac viu Abraão fazendo, Jacó viu Isaac fazendo. Compreende o que eu estou dizendo? Não era nem lei. Então isso é para jogar por terra. A palavra daquelas pessoas diz assim: não, mas dízimo é coisa da lei, do Antigo Testamento. Nada disso. Antes mesmo que houvesse lei, Deus já havia estabelecido o dízimo. Amém, pessoal? O dízimo pertence ao Senhor. 10% de tudo que recebemos não nos pertence a nós. Pertence a quem? Pertence a Deus. Se pertence a Deus, cabe a nós devolvermos. Devolvermos a Ele, pronto, acabou. Obedecendo a Deus. Jacó vai. Muitas coisas acontecem. Os anos se passam. Muitas lutas, enfim, Jacó se casa, faz sua família, prospera, passa a ter servos e servas, torna-se mais rico que o seu patrão. Aí vai lá no capítulo 31 de Gênesis, versículo 11, toda a igreja comigo, vamos lá, está aqui no telão também. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó? Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está desfazendo. Ou seja, era o salário que Jacó havia determinado. Deus colocou a mão e só nascia salpicado, malhado, listado, de sorte que o rebanho de Jacó ultrapassou o rebanho de Labão, se tornou mais rico. O anjo estava falando com ele. Olha que bacana aí o versículo 13 agora. Leia em voz alta comigo, toda a igreja, vamos lá. Eu sou o Deus de Betel. O Deus da onde? O Deus de Betel. Onde me ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Digam graças a Deus. Meus amados, o que você entende com isso aqui? Sabe o que eu entendo com isso aqui? Deus chama Jacó e diz assim: vem cá, meu filho, lembra aquele dia que você se colocou na minha dependência? Que você pegou o único sustento que você tinha, aquele azeite, em vez de você levar contigo, em vez de você se garantir nele, você pegou e derramou ele para mim? Eu sou o Deus que estava lá naquele lugar. Você está vendo aí tudo isso que você tem hoje? Eu não me esqueci daquilo que você fez naquele dia. Graças a Deus, eu não esqueci. Quando você tem coragem de derramar o seu azeite para Deus, sua vida, todo o teu ser para Ele mesmo, Ele não se esquece. Toda atitude de coragem que uma pessoa toma diante de Deus, se colocando realmente na dependência de Deus, Deus não esquece. Os anos podem passar, você pode esquecer, as pessoas podem esquecer, mas Deus não esquece. Diga isso: Deus não esquece. Pode estar certo disso, Ele não esquece. Deus não se esqueceu. Lá atrás, então, aconteceu aquilo. É aquilo que eu disse para você. Jacó não ficou ali esperando: Senhor, estou querendo ver aí, cadê o dinheiro, cadê a prosperidade, cadê para eu tomar uma atitude? Não, ele pegou do que ele possuía, derramou para Deus. Em outras palavras: Senhor, estou 100% nas tuas mãos, agora eu estou dependendo só do Senhor. Amém? Antes eu estava dependendo do Senhor, mas dependia aqui também desse azeite aqui para eu me sustentar por um tempo, mas não, agora eu estou na tua mão 100%. É contigo agora. E seguiu em frente, e Deus foi com ele.
Houve lutas, mas a vitória foi maior do que a luta. Guarda uma coisa que eu vou dizer para você, meu amado: a tua luta nunca será maior do que a tua vitória. A vitória sempre será maior, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus, em nome de Jesus. A vitória será maior do que a sua luta, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Pode ter certeza disso. Jacó se colocou na dependência de Deus e Deus o honrou. Eu queria fazer uma oração por você que está aqui. Diz assim: Bispo Gerson, eu quero derramar todo o meu azeite para Deus, toda a minha vida, todos os meus sonhos, meus projetos, quero colocar tudo na mão de Deus. Eu quero não ficar mais com medo, com receio, o que vai acontecer, não, eu quero colocar todo o meu ser nas mãos de Deus, quero entregar tudo a Ele, depender dEle realmente. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te decepcionar. Quem disse isso, bispo? A palavra de Deus, a palavra de Deus. Se a palavra dele serve para você, amém. Jacó só tinha uma coisa: a palavra, e ele foi com a palavra, crendo na palavra, e Deus o honrou. Se você diz: bispo, eu quero render toda a minha vida a Jesus, fique de pé no seu lugar nesse instante. Não importa o que você fez até ontem, o que importa é agora. Você quer dizer: eu ouvi a palavra agora. De repente você entrou aqui até pensando até em coisa errada, fazer coisa errada, mas Deus te deu uma palavra agora, e sobre essa palavra você pode decidir a tua vida em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido e amado, em primeiro lugar, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu.